Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa PharmaCast. E o convidado de hoje é uma presença muito especial. Hoje nós temos aqui no nosso estúdio o Fábio de Matos, que é uma figura bastante conhecida aí no mercado magistral e está estreando aqui no nosso programa. Muito prazer, Fábio. Obrigado, bom dia, valeu pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês e poder trocar uma ideia, discutir, falar um pouco sobre esse mercado que me apaixona e que eu tenho o privilégio de compartilhar ao longo dos últimos 20 anos. Em junho agora eu completei 20 anos de mercado magistral e, pô, eu estou muito feliz. É mais uma história para poder contar dentro desse mundo, desses 20 anos de farmácia. Pô, 20 anos é um jovem aí já virando adulto. Pois é, cara, é muito estranho hoje eu fazer treinamento com equipe de venda e conversar com colaboradores que quando eu falo que eu comecei em 2003, falam assim, nossa, eu nasci em 2005. Aí eu falo, pô, que sacanagem, né? Pô, você não precisa me deixar triste, né? Porque o tempo passa, o cabelo vai ficando branco, não tem jeito. Mas é muito bom poder participar desse recorte da história do medicamento personalizado, desse mundo maravilhoso aí das farmácias de longa duração. Maravilha. Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já está aí 20 anos no mercado. Hoje você atua mais ou menos em uma região específica? Como é que é a tua dinâmica de trabalho? Bom, vamos lá. Eu trabalho com consultoria, focado em atendimento e vendas, especialmente. Atuo também com a visitação, mas hoje o principal foco é o atendimento digital, que é como é possível melhorar a experiência do atendimento, reduzir tempo, ser assertivo no processo de negociação. E o trabalho que eu desenvolvo, ele acontece no país todo. Então, eu atendo todo o Brasil hoje. Então, farmácia de norte a sul. Não sei se sou o único, mas sou provavelmente um dos poucos que já esteve em todos os estados do Brasil. Então, já fiz treinamento em equipes em todos os estados do país. Então, de norte a sul, qualquer cantinho, pelo menos a capital, eu já estive para poder falar sobre atendimento nas farmácias de manipulação. Provavelmente você deve ter aqueles mapinhas em casa lá que você vai raspando quando você Eu viaja. tenho, o meu tá pinado, é um pin que é um adesivo de lugares. E é engraçado, porque geralmente esses mapas vêm com uma cartela de adesivos. E aí eu falei, não, eu preciso de mais uma, comprei outra, porque já são muitas cidades que eu tive o privilégio de trabalhar. Eu falo que é um presente poder fazer isso, porque o Brasil é gigante. E é muito difícil você conseguir fazer esse tipo de deslocamento. Agora, quando você está trabalhando, você sempre tem a oportunidade de conhecer pessoas locais e poder aprender, compartilhar um pouco da cultura, da história, da comida, dos lugares. É diferente. Turistar é uma coisa, você estar com alguém local ali é uma outra dinâmica, né? Participar do dia a dia e vivenciar a experiência da cultura local. Isso é Exato, é muito legal. E no caso do atendimento, a grande facilidade desse tipo de trabalho é que a imersão te permite entender a realidade local. É muito frequente, às vezes o pessoal, poxa, e um treinamento gravado, não sei o que e tal. Eu faço, eu atendo, eu tenho modalidades online, mas o presencial ele te entrega uma condição diferente, que é possível acompanhar a realidade, entender como funciona, saber quais são os gaps, ou onde a farmácia, de repente, tem um problema maior, uma dificuldade maior, por conta do processo. Eu não sei se a dificuldade maior é a negociação, se a dificuldade maior é a experiência, se a dificuldade maior é o tempo, onde está. Quando você está imerso, é muito mais fácil você ter essa consciência e saber exatamente onde atuar. Falo que é um pouco como funciona trabalho médico. Quando está lá acompanhando, tem o diagnóstico e saber qual é o tipo de medicamento personalizado tem que ser entregue para esse paciente. entender as nuances ali do que acontece no dia a dia. Presencial é muito melhor do que remoto. Realmente a gente entende muito mais o contexto ali e o que dá para aprimorar. Perfeito. Fábio, você já teve alguns atendimentos também fora do país? Eu já tive o privilégio de palestrar fora. Em 2019, eu participei do primeiro congresso de língua latina das Américas, que foi na Argentina. Foi a Expo Formular, que aconteceu em 2019 em Buenos Aires. Aí eu fui palestrar lá representando o Brasil. Então, eu fui o representante do Brasil para poder falar sobre o medicamento personalizado. Então, eu tive ali a participação de farmácia de manipulação da Argentina e alguns outros países de língua hispana. Foi o primeiro congresso de língua hispana e foi muito legal poder falar ali
tentar me virar um pouquinho no portunhol e tal. Tinha a tradutora, a aula que eu fiz, mas foi muito legal conversar com outras pessoas. Muita gente legal da Argentina, o presidente da Associação do Medicamento Industrializado da Espanha também palestrou. Então, tive a oportunidade de conhecer, saber um pouco mais e tal. Apesar de ter estudado fora, né, eu fiz mestrado em Portugal, e lá eu tive contato porque eu conheci a Ordem dos Farmacêuticos, eu conheci o presidente da Ordem dos Farmacêuticos em Portugal, na divisão da regional do Porto. Entendi um pouco da dinâmica, como funciona tanto o medicamento convencional, a mecânica das farmácias e parafarmácias, que tem algumas particularidades na Europa e Portugal, e como funciona a questão do medicamento personalizado lá. E é isso que nos faz ter uma dimensão maior do poder do medicamento manipulado no Brasil. Porque o Brasil é o maior mercado do mundo. Inclusive, hoje nós temos a maior feira de farmácia de manipulação do mundo. Ontem eu tive a oportunidade de palestrar aqui no Congresso e tinham colegas de fora. No final da aula, um colega foi lá tirar foto e tal, conversar um pouquinho. Farmácia dele, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Nossa. É muito legal. E já tive a oportunidade de palestrar pessoal do Paraguai, outras regiões latinas, gente de Portugal, tem muita gente aqui também no Congresso, visitando, passeando. E é muito bacana entender esse cenário, porque o mundo veio para o Brasil para poder aprender mais sobre o medicamento personalizado, se atualizar, fazer curso, entender a dinâmica, porque nós somos, de fato, o maior mercado desse tipo de medicamento no mundo. Então, a gente tem que ter muito orgulho desse trabalho que nós, que estamos no setor, desenvolvemos. Olha só, uma honra levar aí o nome do país para fora. E o mercado hispânico tem tido muita aderência, tanto quanto no Brasil, ou ainda está em fase? Não, é muito diferente. A dinâmica é muito diferente, até porque existem questões de regulação, padronização de preço, não é lei de livre comércio como acontece no Brasil, então é uma realidade distinta. Inclusive, quando eu tive lá, né, o nome do presidente, então presidente, aí eu não tenho certeza se ele continua presidente, né, Rafael Portucano, ele falou que ele não imaginava que o Brasil tinha essa força, sabia do medicamento personalizado no Brasil, mas não tinha dimensão. Né? Alguns representantes da Farmag também foram para o evento, e aí nós tivemos a oportunidade de compartilhar, trocar e tal. Então, assim, um mercado muito diferente do nosso, é muito pequeno. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, Europa. Não para o medicamento personalizado. É uma coisa que é muito pequena lá. Por isso eles vêm de lá para cá para poder buscar esse conhecimento. Então, a Europa, em linhas gerais, não tem o impacto do medicamento manipulado que a gente tem no Brasil, nessa mecânica. O Brasil hoje é a referência. Eu, quando fui a Portugal, eu não me lembro agora em qual das vezes que eu estive lá, que eu me apresentava como professor aqui do Brasil, o pessoal, nossa, é do Brasil, não sei o quê, porque quando se fala de medicamento personalizado, o Brasil é a referência mundial desse universo. Olha só, que massa a gente saber essa diferença cultural, né, que o Brasil tem, e levar esse conhecimento que a gente tem para fora. Que muitas vezes nós, como brasileiros, temos a mentalidade de que lá fora é melhor, a Europa é melhor, e a gente não sabe o potencial que temos aqui internamente, e às vezes não exploramos muito isso, né? É verdade. E assim, é lógico, tem um termo que talvez a maioria, né, que está nos acompanhando já tenha ouvido falar, que é a síndrome do patinho feio, né? Só é bom o que é dos outros. E na verdade a gente tem que ter muito orgulho daquilo que nós fazemos. Tanto que eu fiz questão, quando fiz a dissertação de mestrado, fiz sobre o mercado magistral, fiz sobre o universo brasileiro, para justamente levar para a Europa e para o mundo, né, já que o repositório da universidade ele é mundial, vai ficar disponível falando sobre o nosso mercado. Inclusive, tive a oportunidade de falar sobre a mudança de comportamento do atendimento ao cliente através dessas mecânicas digitais. O impacto que o atendimento digital teve no comportamento de compra dos consumidores das farmácias de manipulação. Então, no caso, o seu mestrado você fez baseado aqui, referente ao mercado brasileiro. Exatamente. E levar como a dinâmica mudou desde 2019 até agora, nessa transformação da experiência do atendimento ao cliente.
Porque houve uma revolução que foi acelerada pela pandemia. E eu no início até comentei que faz 20 anos que eu estou no mercado, e quando eu comecei a trabalhar, por mais triste que isso seja, não existia smartphone. Então, assim, é muito louco você parar para pensar que a ferramenta utilizada quando começou, se a receita não chegava presencialmente, tinha que ser usando um aparelho de fax, que hoje praticamente não existe. Então, é uma realidade. Talvez tem gente ouvindo que nem sabe o que é um aparelho de fax, ou nunca usou um aparelho de fax. E é muito louco você parar para pensar que durante essa evolução da tecnologia, nós começamos a usar o smartphone, depois as ferramentas digitais, com o uso do WhatsApp, por exemplo, e o impacto que isso teve nas farmácias de manipulação. Hoje, grandes centros e algumas farmácias, elas têm uma unidade só para poder atender uma grande área no país e tem o foco total no atendimento digital. Farmácias que têm 85, 88, 90% do seu faturamento vindo do atendimento não presencial. Ou seja, sem qualquer interação física com o cliente em loja, apenas através dos canais como WhatsApp, e-mail, telefone ou alguma outra ferramenta de comunicação. É muito louco você entender isso. E para onde vai nos próximos 10 anos? Com o avanço da inteligência artificial, fica difícil dizer qual vai ser o próximo passo que a humanidade vai dar no processo da comunicação. Nossa. Então, em tão pouco tempo, a gente realmente ainda usava telefone de linha, muito normal. E em tão pouco tempo de mudança, a gente conseguiu ter não só uma mudança cultural, mas uma mudança de mentalidade. Hoje, até a minha avó usa o WhatsApp. Então, pegou toda a cadeia, não só os mais jovens, que são mais fissurados por tecnologia, mas toda a sociedade em si. E se você parar para pensar, isso acontece com tudo. Nós sempre vamos ter os chamados early adopters, que são aqueles caras que rapidamente já começam a fazer uso da tecnologia, mas talvez algumas pessoas se lembrem, ou de repente até falar, nossa, eu conheço, eu me lembro que no início, até usar o caixa eletrônico era difícil para pessoas com mais idade. Hoje a gente não entra no banco. Então, quer dizer, olha a ruptura que aconteceu no sistema bancário, por exemplo. Hoje todo mundo tem ao menos uma conta digital. Eu tenho conta lá no bancão, seja o que for, mas todo mundo tem uma conta digital. E o Pix também, né? Exatamente. Aí tem o Pix e aí mais uma movimentação relacionada à tecnologia. O pagamento por aproximação. Então, por exemplo, hoje você não anda mais com a tua carteira, por exemplo, né, os homens especialmente, né? E aí você tem todos os seus documentos no seu telefone celular, você tem os seus cartões no seu celular, você faz o pagamento usando o Pix, ou seja, você não precisa mais ter papel, dinheiro na mão, moeda, quer dizer, acaba a circulação monetária física. Então a questão é em quanto tempo a gente vai parar efetivamente de usar dinheiro. É muito doido você parar para pensar nisso, mas é uma realidade. Na China, por exemplo, todos os pagamentos são só por forma digital. É muito raro quem utiliza ainda moeda em espécie, bem raro user. E é um caminho sem volta, porque a conveniência faz isso. Então, hoje, por exemplo, se você parar para pensar, os poucos lugares que faziam o recebimento exclusivamente por dinheiro estão se adaptando. Se você for à praia hoje e quiser comprar um picolé, o cara aceita lá, assinar o cartão Pix. Ou seja, tá tudo resolvido. Até a praça de pedágio, né, que quem não tem, de repente, aquele adesivo colado no vidro, pode pagar com cartão de crédito, cartão de débito, na hora de passar numa praça de pedágio. Então, quer dizer, tudo isso foi transformado. Coisa que, se alguém te contasse, talvez há 8, 10 anos atrás, você podia dizer, é impossível essa transformação acontecer. E tudo isso aconteceu. E no atendimento digital é a mesma coisa. Os resultados da minha pesquisa sobre essa transformação mostram que as farmácias de manipulação, um comportamento comum da grande maioria, lógico, estou falando de uma questão proporcional e não que todas fizeram, mas elas diminuíram a estrutura de loja, ou seja, reduziram a área de atendimento e ampliaram a área de atendimento digital. Ou seja, levaram o balcão mais próximo da porta e a parte de trás, onde tinha mais produtos expostos, resolveram ampliar para o atendimento digital. Reduziram a oferta de produtos de balcão,
aqueles produtos acabados, que não personalizados, e fizeram isso para reforçar o atendimento digital, que demanda uma velocidade maior, um cuidado diferente, e acabaram optando por essa mudança. E um outro comportamento curioso é que, em grandes cidades, eles começaram a diminuir o número de lojas sem diminuir o faturamento. Ou seja, vou ilustrar usando um exemplo, mas só para deixar mais claro. A farmácia tinha 10 unidades. Ela hoje tem 8 e continua faturando e produzindo o mesmo número de formas de quando tinha 10, porque conseguiu levar os clientes que iam às lojas comprar através dos meios digitais. Isso é verdade, porque eu conheço muitas farmácias aqui na cidade de São Paulo que não tem atendimento para o público pessoalmente. É tudo digital. Então é um prédio que só atende o pessoal. Aí é o laboratório, o call center, tudo num local só. Exato. E o que é interessante levar em consideração é que isso, claro, reduz o custo, porque você tem uma única unidade, a estrutura está ali. Você pode profissionalizar esse processo, porque você tem uma estrutura maior, melhor, mais completa, inclusive de infraestrutura de tecnologia, equipamentos. Você pode investir numa internet mais veloz, porque ao invés de ter 2 ou 3 internets, você pode ter apenas uma, e aí você pode investir no equipamento, no servidor. De repente você tem que ter mais máquinas espalhadas por conta das unidades. Você pode ter uma só, porque você coloca no espaço, e aí você faz um investimento diferente. Então você consegue ter uma redução de custo dentro desse modelo de negócio. O que é importante, claro, é que ele faça sentido, porque não é porque funciona para um que pode funcionar para todo mundo. O Brasil é grande demais, existe muita diferença cultural. Então, semana passada eu estava visitando algumas farmácias do sul do país e eu ainda tenho farmácias com demanda maior no balcão do que no atendimento, quando visito algumas lojas. Então, essa semana passada, por exemplo, eu tinha farmácias que eu visitei que tinha uma demanda maior em loja do que no atendimento digital. Ou seja, o balcão ainda vive. Isso mais nas regiões mais fora dos grandes centros que acontece ainda? Então, as capitais têm o problema da violência e do trânsito. Então, o que acontece? As pessoas optam pela conveniência, pela comodidade. Mas quando você pega em grandes centros, bairros mais populares, você ainda tem muita gente em loja. Então, por exemplo, você tem lojas em Guarulhos que ainda tem um grande trânsito de pessoas em loja. Você tem algumas lojas no Rio de Janeiro, em bairros mais periféricos, maiores, que ainda tem muito movimento de loja. Então, o que acontece é que você tem algumas situações pontuais onde isso existe. Agora, existem interiores. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que eu atendo que tem farmácia no interior do Ceará e a taxa dele entre presencial e digital é equivalente tanto na capital como no interior. E ele imaginava o quê? Que quando eu abrisse as unidades no interior, eu ia ter um movimento de balcão maior. Mas o que acontece? Esse cliente já começou pelo atendimento digital. Então, é aquela história. Ter consciência de para onde o mercado está olhando, mas olhar para dentro e entender como é a sua realidade, para saber se aquilo conversa com o que está acontecendo hoje dentro da tua farmácia ou não. Que é para não correr o risco. Não, eu vou fechar minhas lojas e vou para o digital porque eu ouvi isso. Vai matar. Se for uma farmácia que é do interior, que é tradicional, a farmácia vai morrer. Ou até de uma cidade grande, mas que esteja num bairro que você ainda tem esse tipo de hábito dos clientes irem ao balcão e fazer esse tipo de compra. Entender a rotina do cliente na região é a peça fundamental para qualquer tomada de decisão. Porque ela te possibilita entender a mecânica. E sabendo como a coisa funciona, fica muito mais fácil para você ser assertivo. Por isso que eu falei, o atendimento digital, o treinamento, o acompanhamento, a consultoria digital, ela te dá um norte, ela te ajuda. Mas quando você tem a oportunidade de olhar e ver como a coisa funciona, fica mais claro ter consciência de que passos são mais interessantes para você dar ou para você direcionar, para poder acompanhar. O futuro é maravilhoso. A gente sabe disso, tem muita coisa acontecendo, mas eu preciso ter consciência da realidade que eu vivo hoje e como eu vou fazer esses passos para, de repente, não acelerar alguma coisa que, de repente, no meu mercado ainda não está pronto.
seja por questões regionais, sazonais, por questão de faixa etária. Então tem um monte de coisa nesse caminho que nós precisamos ficar atentos para não correr o risco, de repente, de dar um passo que pode não entregar o resultado que a gente imagina. Ainda falando sobre a questão do atendimento por regiões, né? Tem também a questão da interatividade com o cliente. Por exemplo, em regiões que são de grandes centros, o pessoal talvez não se importe tanto com uma resposta mais simples, genérica, do que uma resposta mais personalizada, como de um interior, alguma coisa assim. Existe, mas é uma coisa que eu noto que já começou a mudar. Agora, hoje eu ainda tenho um cuidado muito grande com essa questão, mas o que eu noto é como a velocidade determina sucesso em farmácias onde a concorrência desenvolve um bom trabalho. Então, por exemplo, em cidades mais concorridas, quando eu tenho um tempo de retorno mais ágil, os clientes entendem que esse é o tempo médio que as farmácias respondem. Então, quando eu pego, por exemplo, uma cidade que a concorrência não é tão forte nessa geração de atendimentos ou de orçamentos velozes, esperar um pouco mais, tá tudo bem. Agora, quando começa essa mecânica, eu falo, opa, peraí, eu tenho cidades que eu visito que se você passar de um determinado tempo, o cliente já responde, não precisa mandar mais que eu já comprei. Você nem mandou o orçamento ainda, ou seja, você já perdeu sem jogar. Em outros lugares ele aceita um tempo maior. Agora, a referência, ela sempre vem da comparação. Que é uma das coisas que eu gosto muito de falar em atendimento e vendas, é que o cliente entende o que é bom e o que é ruim quando ele compara. Então é aquela história. Eu vou tomar essa água aqui, essa água é boa, eu sei por quê? Porque eu já experimentei outras. Então eu faço uma comparação imediata. Então se tiver alguma coisa que mudou o paladar dessa água, eu vou saber. Por quê? Porque eu já tomei uma água de boa qualidade. Então eu sei que essa não está boa. E quando um cliente começa a receber experiências mais ágeis ou melhores, ele sabe que o atendimento que ele recebia não é bom. E aí ele fala, opa, peraí, essa empresa não me atende mais, ou não me atende como eu gostaria de ser atendido. Então isso acontece com a experiência, com a abordagem, com os textos, com a complexidade, com o encantamento, com a migração de canal, por exemplo, sair do atendimento do WhatsApp e migrar para o telefone, por exemplo. Então, começar um atendimento digital e falar, olha, eu gostaria de explicar melhor a respeito dessa sua solicitação. E eu quero saber qual é o melhor horário para eu fazer um contato telefônico para te explicar. E o cliente se permitir fazer isso. Tem cliente que não aceita, mas tem muita gente que ainda faz, desde que você tenha a habilidade de, durante a conversa, conseguir fazer as perguntas certas. Eu brinco que o chat GPT vai ensinar muita coisa para as pessoas, porque o grande segredo do chat GPT, não é pegar a resposta, mas é saber como formular a pergunta. E no atendimento é exatamente a mesma coisa. O segredo da negociação não é saber responder, mas é saber como você pergunta para o cliente. É o perguntar que muda o jogo. Então, às vezes, a gente só quer fala e não escuta o que o cliente tem para ouvir. Quando você está ali numa negociação, num processo, quais as perguntas que eu uso para entender qual é a necessidade do cliente, para com essa necessidade atendida, eu conseguir oferecer o que vem de valor, o que ele vai entender que vem de valor. Nós só queremos entregar as informações e torcer para ele tomar a decisão sozinho e escolher por mim. Num universo onde não cabe mais. Então, esse cuidado personalizado precisa ser levado em consideração numa ferramenta que te entrega muito pouco tempo, porque a comparação é muito rápida no telefone. Então, você olha um atendimento, olha o outro, você vai olhar o preço, mas se alguma coisa ali chama a atenção, ele fala, essa farmácia é diferente dessa. O que essa farmácia faz é diferente. Esse preço aqui talvez seja um pouco maior, mas eu me sinto mais seguro comprando aqui, eu acho mais interessante comprar aqui, eu percebo mais valor comprando aqui do que comprando aqui. Realmente a percepção de valor que o cliente tem. Desde Exato. o momento que ele recebe o primeiro oi ou um bom dia, até o momento que ele recebe o produto em si. Então, toda a cadeia de experiência. Exato. Agora, falando sobre a questão
da equipe? Porque a gente sabe que não se faz só com uma pessoa, né? A gente depende de uma equipe para fazer esse acompanhamento com o nosso cliente. Qual que é o principal desafio que você tem visto nas farmácias? É a capacitação ou o despreparo da equipe em relação ao atendimento? Hoje a gente sofre muito com a questão e digo que deve ser o problema de 98, 99% das farmácias que está relacionado ao RH, que é o processo de contratação e manutenção. O comprometimento hoje dos colaboradores ele mudou. É preciso entender o propósito da empresa que ele está para conseguir garantir mais longevidade desse time. Hoje é muito fácil o colaborador trocar de casa. Antigamente, você conversava com pessoas que entravam numa empresa e só saíam quando se aposentavam. E hoje é muito difícil você pegar um currículo de alguém com algum tempo que não tenha passado pelo menos por 3, 4, 5 empresas durante esse intervalo de tempo. Então, o que acontece? Por conta disso, parece que os colaboradores, eles não, vou usar um termo simples aqui, eles não ficam os 2 pés na empresa. Então, o que acontece? Ele tá lá, mas se alguma coisa aconteceu, eu vou embora, ou se aparecer alguma outra coisa, ele nunca tá ali de fato. Então, é muito difícil você treinar e capacitar alguém que não entende que aquele é o lugar onde ele vai ficar. Por quê? Porque se aparecer qualquer coisa, eu vou embora. Ou que não aceita o desafio de aprender para poder evoluir. Então, esse aprendizado para a evolução, nem todo mundo está disposto. O que acontece? O mercado magistral ele tem alguns desafios no processo, porque não é fácil você, por exemplo, entregar o preço de uma formulação para o cliente. Você tem lá a leitura da receita, compreensão, se está tudo certo, se atende os requisitos, data de validade, carimbo, assinatura de prescritor, se está certo e tal, para você poder acessar a sua ferramenta, seu sistema de RP, fazer o orçamento, para poder chegar a um preço, para passar isso para um cliente. Então, quer dizer, é difícil. Agora nós vamos fazer um lactobacilos, é o bilhão. Agora nós vamos fazer uma tintura, agora é uma diluição, agora eu não sei o quê. E aí, na hora de fazer o orçamento, tem muito senão. Então, é muito complexo. E ele fala, meu, isso aqui é difícil demais. E eu me lembro quando comecei, porque era muito difícil. Porque é muito complicado, cada coisa muda, é grama, é miligrama, é micrograma, é UFC, é porcento. E aí você fica naquela. Você fala, se eu for para o comércio, eu vou conseguir fazer, é mais simples, é mais fácil, então eu acabo optando por essa facilidade. Só que é aquela coisa, o que é fácil te entrega mais oportunidade de mercado. Então, se o que eu faço ele é mais escasso, isso se torna mais valioso. E é isso que muitas vezes o colaborador não tem consciência. Tanto é que alguém muito bom numa farmácia de manipulação não fica desempregado no Brasil. Não fica. Se você é um bom profissional de atendimento e vendas numa farmácia de manipulação, você dificilmente fica desempregado. Por quê? Porque todo mundo precisa de um colaborador com condições, capacidade, com conhecimento. O que acontece é que nem todo mundo tem essa consciência. Eu ontem conversei com um colega aqui no congresso que sinalizou para mim, amanhã vai ter uma convenção de vendas aqui, e ele falou que se dispôs a fechar a loja se todos os colaboradores do atendimento quisessem vir. E aí ele fez o convite, olha, eu quero que vocês vão, fica o convite, eu vou pagar para participar e vou levar vocês até lá. Então, tudo pago para poder participar do evento, vir para cá, eu só quero saber quem vai. Metade, pouco menos da metade, se dispuseram a participar do evento. Por quê? Porque é no sábado o dia todo. E geralmente no sábado se trabalha meio período. Eu não estendi o assunto para saber, mas tem folga, não tem. Porque não é essa a questão. É que às vezes a gente condena, fala, poxa vida, a pessoa não quer evoluir de um conhecimento que é dela. Esse conhecimento não é da farmácia, esse conhecimento é dela. E se ela amanhã optar por sair da empresa, esse conhecimento vai com ela. E simplesmente abrir mão, num curso pago, de buscar conhecimento com pessoas que são referências, que podem dar ferramenta e entregar insights, não para o que acontece só na farmácia, mas para a vida, para o mundo dos negócios, para a melhoria da gestão dela, da vida dela. Por quê? Porque é um olhar sobre o todo. Então isso é vendas. E vendas eu falo que é a coisa
que todo mundo tem que ter consciência e saber como fazer. Minha filha faz 15 anos em janeiro. E é muito louco que quando a gente conversava a respeito de negócios, de desejo, de sonho, de futuro, há algum tempo atrás, cada hora que nós conversávamos era uma coisa que ela queria ser. Como qualquer criança. Ah, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, não sei o quê. Hoje a coisa já está um pouco mais clara na cabeça dela. Mas a única questão que eu falei para ela, o único senão, se eu puder colocar assim, não importa qual vai ser a sua escolha com relação à profissão, desde que você saiba vender. Por quê? Porque independente do que você faz, você tem que saber vender. Ah, eu sou programador, parabéns. Se você não souber se vender numa entrevista de emprego, se você não souber vender o projeto que você quer desenvolver, não adianta você ser um gênio. Porque ser gênio não te garante sucesso. Então o que eu preciso é ter habilidade em vendas, em negociação, em articulação, em relacionamento. Então eu estou numa feira onde eu não preciso comprar nada para poder me relacionar com fornecedores, com parceiros, com empresas, para poder fomentar novos negócios. Então muitas vezes a pessoa não vem para um evento e fala, eu não vou comprar nada, depois eu vejo as novidades. Mas e o relacionamento? Você perde muito não participando de eventos onde você pode se relacionar. E isso também é treinar suas habilidades em vendas. Então, às vezes, a gente fala do outro e às vezes a gente não está olhando para a nossa realidade. Mas, voltando ao tema, hoje a grande dificuldade do RH é pegar pessoas que estejam dispostas a trabalhar, mas conseguir entregar para o colaborador a percepção de propósito do trabalho que ele faz. Eu gosto muito de usar essa referência. Eu trabalho para cuidar de pessoas. E todo mundo que trabalha numa farmácia tem essa função. O que é preciso é incorporar ao trabalho que ela desenvolve. Então, eu sou vendedor para poder cuidar de pessoas. Eu sou balconista para poder cuidar de pessoas. Eu sou farmacêutico para poder cuidar de pessoas. Que quando eu entendo que o meu trabalho é a vocação de cuidar, quando ele sai e vai, por exemplo, para uma loja de roupa, ele parou de cuidar. Ele perde essa percepção. Então, quando eu começo a enraizar esse tipo de cultura dentro da minha empresa, da importância do trabalho, do cuidado que a gente faz, da transformação que você entrega, isso tudo tem condições de contribuir com esse olhar, de falar, poxa, aqui eu tenho um propósito no trabalho. Eu sei que todo dia eu estou ajudando a cuidar de alguém. Eu sei que todo dia eu estou trabalhando para a melhora da qualidade de vida de alguém. Vem alguém aqui que está com uma condição, que está com um problema, e eu estou contribuindo para essa transformação. Ah, talvez e perda de peso. Perda de peso está relacionado não só às questões das doenças relacionadas à obesidade, mas tem inclusive a questão psicológica, como acontece, por exemplo, com procedimentos estéticos. Isso tem um impacto violento quando a gente fala de saúde mental. E saúde mental hoje é um grande problema. Se a gente começar a falar de saúde mental, a gente vai até amanhã cedo aqui, porque é uma outra discussão, é uma outra questão que é muito importante. Então, ter esse olhar sobre o propósito pode ajudar as farmácias a melhorar essa fidelização, se puder colocar dessa maneira, para a equipe de atendimento e vendas. E isso é muito claro, essa percepção que o cliente tem do valor. Desde aquele momento que eu comentei, quando ele manda a receita até o momento que ele recebe o produto. Durante todo esse processo, o cliente ele percebe o valor que ele tem, não só por preço, mas pela qualidade do serviço, pelo propósito que a empresa está desenvolvendo e sabe que vai conseguir confiar naquela empresa no momento que ela for fazer uma nova compra. Então isso é muito importante. Eu acho legal porque esse tipo de entrega, esse tipo de confiança que é conquistada ao longo dos anos, quando você atesta, porque o que acontece? O processo de vendas, o produto ainda não chegou. Então, quando se fala da decisão de compra de um cliente que nunca foi seu, ele não tem experiência com o produto. Então, a avaliação do produto só acontece depois da compra. E muitas rejeições, não aquisições, acontecem nesse processo. Por isso, a experiência de atendimento e vendas, ela é tão importante. Porque com essa habilidade, com essa estratégia, com essa assertividade, é que ele vai ter a oportunidade de conhecer o produto para fidelizar nessa compra e aí sim, continuar comprando, confiando e acreditando. É muito mais barato você trabalhar na manutenção de um cliente do que a aquisição de um novo, porque ele já teve contato com o teu produto.
Olhar para todos os detalhes é fundamental. Só que lembre-se, clientes novos ainda não têm contato com o teu produto, com a tua entrega, com a tua embalagem, com o teu rótulo, com o teu pote. Não tem contato nenhum ainda. Ele não conseguiu sentir ainda o gosto do teu serviço. Exato. Então, na verdade, o gosto do produto, né? O serviço, às vezes na negociação ele viu alguma coisa, mas no produto ainda não. Então é por isso que é tão importante ter esse cuidado quando você faz uma entrega de uma orientação, de um preço, de uma dúvida técnica, farmacêutica, qualquer coisa nesse caminho para poder fazer uma entrega assertiva. Maravilha. Fábio, uma pergunta. Com relação ainda sobre o atendimento digital, que dicas, conselhos nós poderíamos dar para a farmácia, baseado em tudo isso que a gente falou até agora? Que quer aprimorar o processo dela, que ainda está num processo de balcão e quer expandir, mas não sabe por onde começar, por onde ir. O que a gente poderia direcionar ela? Uma coisa que eu acho muito relevante que você pode aplicar dentro da tua realidade para começar é ensinar o seu time a pensar. Eu recebo muitas mensagens relacionadas a script pronto. Você monta o script, você faz script, você monta o script, você faz... Eu não faço script, eu não monto script. O que eu faço eu dou caminhos durante os treinamentos de para onde esse colaborador, essa colaboradora pode ir. Eu tenho alguns exemplos de entregar como referência, mas o meu trabalho é focado em ensinar as pessoas a pensar que caminho seguir quando as situações acontecem. Por quê? Porque esse modelo pronto, ele serve para copiar e colar para entregar agilidade em alguns momentos. Mas as situações não são iguais. E as pessoas, elas se acomodam com o que é rápido e fácil. Então, eu não leio a condição, copio uma mensagem, colo e mando, mesmo que isso esteja fora de contexto. Então, ela para de pensar e tomar decisões e só copia e cola, copia e cola, copia e cola. E esse tipo de coisa não te ajuda a aumentar o seu nível. Agora, ensinar o teu time a pensar é pegar situações de atendimento. O que é que a gente fez nesse caso? O que é que nós poderíamos ter feito nesse caso? Esse olhar sobre como entregar uma melhor experiência pensando no que precisa ser feito. Relacionado ao encantamento, relacionado à diferenciação, relacionado a cuidado. Eu perdi um orçamento aqui, o cliente falou tal coisa, por que é que ele disse isso? Vamos pensar qual é a razão, qual é o motivo, por que isso aconteceu. Então, ensinar o time ou trazer essa preocupação para que as pessoas comecem a pensar e questionar o senão. Por que o cliente não comprou? Qual o motivo? Qual a razão? Porque é muito fácil a gente jogar a sujeira para baixo do tapete falando que o problema é só preço. Por quê? Porque se o problema é só preço, sempre vai ter alguém disposto a vender mais barato. E assim como aquela farmácia, que de repente você perdeu a venda porque é mais barato, tem alguém vendendo mais barato que ela em algum outro lugar. Sim. Então ela vendeu e alguém que vende mais barato do que ela não. Então é uma cadeia. Sempre vai ter alguém disposto a vender mais barato aquilo que você faz. A questão é o quanto de valor entendem no trabalho que você desenvolve para saber se isso é positivo ou não. E o atendente que está na linha de frente ali falando diretamente com o cliente, às vezes ele não tem todos os conhecimentos que o farmacêutico tem ou que um proprietário que já está há anos no negócio sabe. Então, eu acredito que ter um back service, vamos dizer assim, um apoio na retaguarda para esse vendedor que está na linha de frente é importante, na questão de diálogo. Sim, é bastante importante. Só que aí a gente diz a questão técnica. Então, por exemplo, uma orientação, alguma coisa do tipo. Mas um processo de negociação, ele está muito mais envolvido a como eu vou entender esse cliente para entregar uma percepção assertiva de venda de valor do que apenas uma orientação técnica. A orientação técnica, ela aparece e aí sim eu vou precisar. E isso é uma coisa que eu, por exemplo, não noto, eu não percebo que exista essa dificuldade. Que, por exemplo, é difícil chegar numa farmácia onde existe uma dúvida técnica e eu não tenho farmacêutico para recorrer e me ajudar. Então, o cliente faz uma solicitação de uma demanda técnica. Eu tenho alguém na farmácia que pode me ajudar a responder. Agora, quando o cliente faz uma objeção
relacionado a vendas, o meu colaborador não sabe como reagir. E aí é em cima disso que precisa ser feita a transformação no atendimento. Então, entender as técnicas e como eu posso aplicar olhando para a real necessidade desse cliente. Por quê? Porque o vendedor só enxerga, ele fala, não, eu achei mais barato em outro lugar. Alguma coisa acontece aqui. Eu preciso entender o que é, eu preciso saber qual é essa diferença, eu preciso ter um olhar mais amplo para saber como eu posso fazer essa entrega. Ou desculpas comuns. Eu não vou fazer agora. Ou o desaparecimento. Você manda o preço, o cara sumir. E a farmácia, às vezes, não tem a habilidade de trazer esse cara de volta. Seja para conversar, para discutir, para falar a respeito. E existem gatilhos para trazer esse cliente de volta. Para que ele volte a conversar com você. A questão é, eu estou pensando em estratégias para isso? Como é muita atribuição para a farmácia, então fica muito difícil ele colocar energia nesse processo. Só que aquela história, todo o resto da cadeia depende do que acontece ali, do que o caixa sai de vendas. Então eu tenho o melhor processo produtivo, eu tenho a melhor fórmula, eu tenho o melhor produto, é tudo maravilhoso, só que o meu time não consegue vender valor, então eu não consigo vender o melhor produto que eu produzo. Então, o segredo, vamos dizer assim, é ajudar o colaborador a destravar esses gatilhos mentais, né, de como quebrar as objeções que o cliente traz. Exato. Então, essa é uma dica, uma ferramenta muito importante que você pode, e na minha opinião deve, tratar com o teu time de vendas. Aprender a tratar as objeções e como ser mais assertivo nesse processo. Para não correr o risco de ficar preso ali e falar, poxa vida, só perdi, é só isso, é só isso. Porque o caminho mais fácil é, então vamos baixar o preço. Então vamos baixar o preço. Aí você abre mão da margem, de repente você não pode investir em outras coisas, você não pode ampliar a sua estrutura, você não pode entregar uma ferramenta melhor, você não pode participar de um congresso como esse. Por quê? Porque a escolha feita naquele momento podia ter sido feita de uma maneira diferente, dependendo dessa assertividade na negociação do processo de vendas. Isso para mim é vital. É a primeira coisa que eu vejo quando eu vou para uma loja, é como o time trabalha as objeções de cliente. O quanto ela sabe, o quanto ela pensa para articular a negociação com esses clientes. Eu vou conseguir afirmar que todo mundo vai comprar comigo? Não, eu não consigo. Mas eu consigo aumentar as minhas chances, melhorar a minha rentabilidade, diminuir o volume de desconto aplicado. E tudo isso impacta no caixa da farmácia. Então, quando você começa a aumentar o seu valor médio por fórmula, reflexo da redução da prática de desconto, você já começa a melhorar o seu faturamento. Quando você começa a entregar uma experiência melhor para o cliente, ele começa a enxergar valor, começa a finalizar a compra contigo mais rapidamente, porque ele já entendeu essa percepção de valor, você começa a ganhar tempo para atender outros clientes que hoje tomam mais tempo. Então, é uma reação em cadeia, é um ciclo. E esse ciclo a gente precisa trabalhar. Ele é contínuo. E você tem o turnover, tem essas coisas, então é preciso manter essa cultura em movimento para quando alguém chega, já começar olhando para os colegas e entender, precisamos questionar como as coisas funcionam. Precisamos pensar para saber exatamente o que fazer e como conduzir nesse processo de atendimento e vendas. Então, a primeira coisa que precisa, antes de qualquer mudança, é o proprietário ou o gestor que está fazendo ali o processo se perguntar, o que eu estou entregando? É preço ou é valor? Né? É que, como parece muito subjetivo, no fim das contas o cliente não liga para a qualidade, no fim das contas o cliente não liga para valor, e na verdade não é isso. É que às vezes eu não tenho isso claro de como fazer. Porque a venda de valor ela pode ser explicitada e às vezes não é na mensagem. Eu tenho outros caminhos. A questão é, qual é o meu olhar sobre a entrega dessa experiência? E essa venda de valor, ela é decisiva. Só que é aquela coisa, como eu não tenho tempo, ou como eu não sei como fazer, ou como eu não procuro alguém para me dar suporte, o que eu faço? Eu vou pelo atalho. E qual que é o atalho? O atalho é baixar o preço. Então, vou para promoção. E é curioso, se você pensar, por exemplo, numa outra área onde a gente vive de panfletos, que é o cenário dos supermercados, do varejo convencional.
Então todo mundo fala, não, o supermercado tem que ter a promoção. Em todo supermercado tem o tabloide de promoção. Só que a prática de preço e venda de valor que os supermercados entregam são diferentes. Então você tem lojas onde você tem um espaço lá, por exemplo, para escolher o grão do café, ou uma área para você poder pegar um chopp para você poder levar para casa lá, comprar o growler e abastecer com a quantidade de chopp que você quiser, daquele tipo que você gosta mais e tal, um artesanal, alguma coisa assim, e outros têm uma abordagem completamente diferente. Então, quer dizer, a venda de valor ela existe. Até no varejo, onde o que manda é o tabloide. Ah, não, ó, se você vender lá o óleo, o leite condensado, o sabão em pó e a fralda na loja vai lotar, beleza. Mas e a venda de valor que você faz quando esse cliente entra em contato contigo para saber desses produtos? Por quê? Porque tenha certeza que a diferença desses produtos estão em outros, atrelados na experiência da loja, em outros produtos que de repente você não foi olhar para o tabloide. É aquele vidro de azeitona, é aquele pêssego em calda que você comprou, que talvez está levando a margem daqueles produtos. Não existe almoço grátis. E é do couro que se faz a correia. Então não tem essa. Ah, nossa, ele vende barato. De algum lugar sai. Então, no nosso caso, eu preciso adotar algumas práticas de preço e tal. Beleza, tudo bem. Só que como é que eu vou recuperar? Ou qual vai ser a estratégia que eu vou fazer para fidelizar? Para quando esse cliente continuar comprando comigo, eu conseguir salvar essa diferença e vendendo valor para esse cliente, ele continuar comprando comigo. Porque o cliente do preço, ele é do preço. Mês que vem, por causa de R$1, ele vai embora. A pessoa que só vai lá, só compra os 3, 4 tabloides, vai mudando, vai para o outro, ele não vai fidelizado. E esse cliente fidelizado, ele é saudável para a empresa. Então é aquela coisa que é preciso questionar. Então tem cliente que é bom quando vai embora. É aquele cliente que é bom não ter. Mas é uma coisa que fala, nossa, não dá, é difícil, não sei o quê. Não tem nada fácil. O problema é que todo mercado tem os seus desafios. Como a gente vive no mercado magistral, é claro que os desafios que nós estamos focados ali olhando, é claro, o desafio do mercado magistral. E ajudar também a identificar o próprio cliente é uma chave importante. Eu vou te fazer uma pergunta. Claro. Você sabe qual que é a relação entre uma fralda e uma Heineken, por exemplo? Ah, isso aí é muito legal. Boa. Isso é feito através de uma ferramenta de BI, se eu não estou enganado, no Pão de Açúcar, né? Que todo homem, quando ia comprar fralda, comprava uma cerveja. Que é justamente um meio de dizer assim, pô, eu tenho que compensar de alguma maneira o meu custo com fralda. Existe essa relação. Cara, é muito legal. E tem muita coisa relacionada a esses cruzamentos que só a inteligência de dados pode entregar. E aí, uma outra dica importante para você que está acompanhando é cuidar com carinho dos dados que você tem no seu sistema para transformar esses dados em informação. Porque dado não serve para nada. Agora, a informação te ajuda na tomada de decisão. Então, às vezes você vai lá, tá lá trabalhando, eu preciso do relatório, tá, não sei o quê, papapá. Aí vai lá, pega, faz, não sei o quê. E o que eu faço com aquele relatório? Eu transformo aqueles dados em informação por uma ação ou por uma iniciativa prática de transformação. Isso é vital. Por quê? Porque se eu não tiver essa iniciativa de converter dados para informação, tomada de decisão, eu só vou reclamar. E aí aquela história, não, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que, não tem jeito. Ontem na minha aula a gente brincou, né? Qual é o melhor sistema, né? O melhor sistema é aquele que se alimenta. É aquele que você coloca os dados, é aquele que você coloca os campos e você depois usa para extrair as informações para poder tomar a decisão. Esse é o caminho. É por aí, a gente tem que trabalhar em cima da informação para poder tomar a decisão. Assim como a analogia da fralda com a cerveja Heineken. Ontem eu tive uma conversa com um consultor aqui no próprio evento e durante uma conversa ali com ele, ele me comentou um seguinte cenário. Não adianta eu conversar e mandar uma lista de transmissão para todos os meus clientes do WhatsApp sobre uma promoção do produto. Então, o que é mais assertivo? Eu segmentar. Então, eu identificar quem são os meus clientes que compram uma linha de cosmético em específico e trabalhar uma promoção só com eles, com 300 pessoas, por exemplo, do que 6 mil que
muitas vezes vai gastar recursos sem necessidade. É importante lembrar do funil de vendas e saber que eu preciso entregar informação e eu tenho, claro, pessoas que estão direcionadas a esse perfil, essa realidade. Então, por exemplo, tem produtos que se você mandar para mim não fazem nenhum sentido. Por quê? Porque eu não compro, não é o meu hábito de compras. Então eu posso ser mais assertivo. E hoje a tecnologia te entrega caminhos. Hoje, se você trabalhar tráfego assertivamente, você pode procurar dentro da tua região pessoas que se comportam iguais aos clientes que compram os seus produtos. Só que você vai fazer tráfego, que não tem nada a ver com ir lá no Instagram e apertar o botão impulsionar. Isso não é tráfego. Isso é fazer propaganda. Impulsionar é trabalhar tráfego de uma maneira diferente. Tráfego é encontrar pessoas com aquele perfil dentro daquela região que tem um comportamento de consumo parecido. E para isso, por exemplo, a gente precisa do e-mail do cliente. Sem e-mail do cliente, eu não consigo trabalhar. Por quê? Porque a pegada do cliente na internet está atrelada ao e-mail dele. Então, por exemplo, é um campo que é comum, tá nas ferramentas de RP e muita gente não alimenta. E aí eu não consigo fazer. Então, eu lancei um produto focado, por exemplo, em mulheres com mais de 40 anos. Eu vou trabalhar tráfego para mulheres de mais de 40 anos no meu raio de atuação, para trabalhar assertivamente esse perfil, pessoas que podem comprar esse produto. É muito mais assertivo, porque é um segmento. Inclusive, você pode ver, amanhã vai ter aula sobre segmentação, que é justamente para poder falar um pouco a respeito disso, da importância de segmentar esses passos e entender que é muito mais assertivo. E eu preciso entregar subsídio para um cliente que entre em contato. É muito comum, você provavelmente já deve ter recebido mensagem assim. Você faz um stories lá no Instagram, pessoal, bom dia, preço. Aí a pessoa vai lá e responde, sei lá, 99. Fim. Então, quer dizer, não recebeu informação, não andou pelo funil para saber se aquele produto serve, não serve, funciona, não funciona, se ela já usou, se ele já usou algum produto naquele estilo, coisa do tipo, benefício, o que ele faz, nada. Então não recebeu informação nenhuma, só recebeu o preço. Então você só atendeu a curiosidade de saber quanto custa, mas você não vendeu o valor de benefício, o que ele faz, o impacto que ele tem, como é que ele pode te ajudar, isso ele não sabe. Então, sem saber disso, aquele preço pode ser muito caro. Só que se eu fizer a venda de valor prévio, na hora que eu entrego o preço, ele entende valor. E aí, entendendo o valor, eu falo, peraí, faz sentido, por tudo que esse produto faz, por tudo que esse produto entrega, faz sentido. Agora, falando na questão de ainda entender sobre resultados e números, muitas vezes as farmácias têm os dados aí, mas não sabem interpretar esses dados e também consegue ter uma decisão de onde ir. Às vezes vê lá a quantidade de venda, qual que é o setor que ela mais produz e ela vê aqueles números como se fossem letras gregas e não consegue interpretar e identificar. O que a gente consegue direcionar esse gestor para tentar identificar e, de repente, atuar em um segmento específico que a farmácia é mais forte? Bom, vamos lá. Então eu vou fazer um caminho simples aqui para ajudar. Vamos falar relacionado à evolução de mercado, ao crescimento de mercado. É muito comum que as farmácias se peguem ao número de fórmulas, por exemplo. Então, eu estou produzindo mais fórmulas, eu estou vendendo mais. Beleza, produção de fórmulas significa que eu estou produzindo mais, isso é maravilhoso. Agora, quantos clientes eu estou atendendo produzindo mais fórmulas? E o que acontece? Eu posso aumentar o meu número de fórmulas por cliente, e isso é muito importante, só que talvez eu não esteja aumentando o meu número de clientes. Então, o que acontece? Eu estou diminuindo a minha participação em número de clientes. Então, olhar para o número de clientes que eu tenho dentro da minha ferramenta de RP pode me ajudar a fazer o quê? Peraí, se eu estou diminuindo para atrair cliente, eu tenho que pensar em caminhos de comunicação. E no número de formas, se eu parar para pensar o quê? Caminho de retenção. Então, se eu estou aumentando o meu número de clientes, mas eu estou diminuindo o meu número de formas, o que acontece? Esses clientes estão comprando menos. Então, a estratégia de retenção. Eu preciso complementar os pedidos. Se eu estou aumentando o número de formas, isso é ótimo, mas estou diminuindo o meu número de clientes, eu preciso criar estratégias para trazer mais clientes para minha loja. Então, às vezes, as pessoas ficam um pouco, nossa, o que eu vou olhar? Número aqui, número ali. Se você olhar para essas duas questões e trabalhar assertivamente em cima desse caminho, você já consegue ter um norte para definir estratégias.
eu preciso aumentar o meu número de fórmulas por cliente e preciso aumentar o meu número de clientes. Só que quando eu olho para o meu histórico, o que é que vem acontecendo com a minha farmácia? Porque, por exemplo, nós temos a inflação acontecendo, ela está rolando. Então eu tenho lá um faturamento X. Aí dá um ano eu estou lá com, sei lá, 10% a mais de faturamento. Só quando eu olho para o número de fórmulas, ele está muito próximo. Mudou só o meu valor médio por fórmula. Só que na hora que eu pego o aumento dos insumos, o aumento do meu custo operacional, eu estou ganhando menos do que eu ganhava antes. Por quê? Porque quem comeu essa grana foi a inflação. Então, na verdade, a minha farmácia pode não ter crescido. Ela pode ter diminuído. Então, quando eu olho para o número de fórmulas, eu olho para o número de clientes, eu tenho mais clareza para poder entender, peraí, o número de fórmulas e o número de clientes me dá uma clareza maior. Eu estou aumentando o meu número de clientes ou estou diminuindo? Ah, não, eu mantive. Pô, legal, esses clientes estão comprando mais ou estão comprando menos? Estão comprando menos. Opa, então eu preciso aumentar o número de fórmulas por cliente. E preciso pensar em estratégias para aumentar o meu número de clientes. Não, estou aumentando bastante o meu número de clientes. Ótimo. Então está chegando mais gente. E como é que está a média de fórmulas por cliente? Diminuiu? Então como é que eu vou conseguir complementar o número de fórmulas para que esses clientes possam comprar mais? E lembre-se, se você conseguir aumentar R$3 a mais por cliente no mês, o impacto que você tem no faturamento é brutal. Se você conseguir em 30%, em 20% do teu público incluir uma nova fórmula ao pedido dele, você vai ter um impacto muito grande. E existem N caminhos que você pode definir. Aí é a criatividade, é a estratégia, é o tipo de abordagem, é olhar, por exemplo, para a tua lista C de ativos e pensar o que é que eu posso trabalhar aqui, de repente, uma condição diferente, fazer uma campanha de lançamento, fazer divulgação e, de repente, presentear alguns clientes com alguns produtos para poder ver como ele funciona. Então, quer dizer, tem N possibilidades. O que nos limita não é grana. O que nos limita é a nossa habilidade criativa de gerar novas ideias. Não fosse isso, quando, por exemplo, o iPhone foi lançado, a Microsoft tinha muito mais dinheiro. Ela podia criar um telefone melhor do que o iPhone. Só que talvez faltou a habilidade criativa na época, ou não tinha a ideia de valor tão forte que a Apple tinha, que foi construída com o iPod na época, no início do processo de reestruturação, quando na época o Steve Jobs voltou para a Apple. Então tem tudo isso. É muito louco a gente falar isso. A grana tem, só que não consegue fazer, não consegue desenvolver, não consegue avançar. Então não é só o dinheiro. Muita gente põe a culpa na grana. Na verdade, o problema não é a grana. O problema é a nossa habilidade. E quanto menos dinheiro a gente tem, mais criativo nós somos. Por quê? Porque a gente tem que fazer. A galera que tem que se virar no orçamento do mês. Esse mês a conta não fecha. Vamos fazer a escolha aqui. Vamos mudar o hábito aqui. Nós precisamos nos virar. Lidar com esse orçamento. Peraí, vamos ver como a gente vai fazer. E nesse aspecto, os brasileiros são muito criativos. Porque a gente precisa ficar trabalhando essa criatividade. Para a gente não perder esse time de fazer o que precisa ser feito. Às vezes é aquela história, muito olhar. Então, olha para o teu número de fórmulas, olha para o teu número de clientes e avalia o que está acontecendo. Você está crescendo ou se você está diminuindo. Se você está pavimentando um caminho que está interessante ou se acendeu a luz amarela ali, você precisa ficar atento. Porque o histórico te dá uma referência. Então, você sabe como vem acontecendo. Então, você consegue ter uma noção do que você já pavimentou e o que você precisa pavimentar para poder continuar avançando. Pessoal da produção separou um presente especial, a gente está chegando já no final do programa. Valeu. É um agradecimento você ter participado aqui da programação, a gente fica muito feliz. Eu mesmo, particularmente, estou muito feliz de estar aqui contigo conversando, esse bate-papo tão gostoso e tão legal. É um agradecimento, espero que você curta e goste e possa usar aí nos próximos dias. Legal, obrigado. Pô, tá pesado, hein? Coisa boa aqui, certeza. Obrigado. Nossa, e é sempre muito bom poder estar aqui, conversar, trocar uma... Ô, louco, meus amigos, olha aqui, ó. O sextou tá diferente. Obrigado. Nossa, muito bom. E estou muito feliz, e é muito bom poder falar sobre o mercado, sobre a nossa realidade, o que a gente vive hoje. Eu fico muito feliz e, lógico, agradecido pelo convite e de poder estar aqui trocando um pouco de ideia
E, claro, me colocar à disposição de quem está aqui acompanhando, assistindo, quiser conhecer, saber um pouco mais do meu trabalho, estou à disposição. E para quem gostou aqui dessa conversa, desse bate-papo gostoso, na descrição aqui do nosso vídeo a gente vai deixar o contato do Fábio, ou quem quiser também seguir eles na... Vai lá no @Fábio Magistral, fica à vontade, estou à disposição. E eu respondo, tá? Pode mandar direct à vontade, que eu respondo todo mundo. Não se esqueça de curtir aqui esse vídeo se você gostou e clicar no botãozinho de de inscrição para receber as notificações aí do nosso canal. Fábio, muito obrigado novamente. Obrigado. E espero que a gente possa bater esse bate-papo aqui novamente em um outro momento. Valeu, obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado.